Em uma sexta-feira de 2004, Glauciane e o esposo Vanderlei perderam o emprego de carteira assinada no mesmo dia. Com um filho para criar, o casal decidiu abrir o próprio negócio de conserto e acessórios de celular. Mesmo sem planejamento e capacitação, o negócio se transformou em uma revendedora autorizada de aparelhos celulares. Mas, após alguns anos, precisou fechar as portas. O casal decidiu então apostar em uma loja de doces, que não durou 6 meses. Voltaram ao antigo modelo de negócio que, com experiência de mercado, se consolidou como referência em Santa Maria e outras regiões do Distrito Federal. Mas a Glauciane se pergunta, onde foi que eles erraram? Aonde foi que eu errei? Glau, prazer te conhecer. Tudo bem, obrigado, prazer. viu, por receber Tudo a gente, bem. contar a sua história. Vamos lá. Sexta-feira, os dois perderam o emprego. Como é que foi isso? Pois é, a gente era CLT, né? Trabalhava no ramo de sinalização visual. Perdemos o dia sem se falar, quando um falou com o outro de noite, o que aconteceu? Ele perdeu o emprego de um lado, eu perdi o emprego do outro. A gente olhou um para o outro e falou, o que a gente vai fazer? Filha pequena, como que a gente vai sobreviver? Aí a gente falou, não, vamos abrir uma loja. Do nada, vamos abrir uma loja. Eu sugeri uma lan house, coisas de computação, informática, pelo fato, na época, estar em auge, né? Tinha muita lan house, computador, rede social. Aí ele, não, vamos abrir uma loja de celular? Detalhe, a gente nunca tinha trabalhado na área, ele não tinha nenhum curso técnico, a gente saberia vender, somente. Aí a gente pegou as contas dele, na época 400 e poucos reais. A gente foi numa feira que vendia em atacado, compramos tudo em acessórios de celular. Vocês planejaram de alguma forma essa empresa? Vocês sentaram e simplesmente, vou encarar e vou para frente? Não, a gente não planejou nada. A gente estava sem emprego e falou, vamos vender coisa de celular. Como a gente sempre gostou muito de tecnologia, a gente sabia os celulares que estavam em alta, vamos dizer assim. Aí a gente foi, comprou acessórios, carregadores, capas, películas, tudo relacionado a celular. Mas sem um planejamento financeiro, sem organizar, sem nada, sem pensar em cliente, sem nada nada. disso. A gente não tinha loja, a gente não tinha aberto uma empresa, a gente só falou que ia abrir e pronto. Aí nisso compramos os acessórios. Estava sem CNPJ na época? Sem CNPJ, a gente meteu as caras mesmo. Aluguei a loja, comprei os acessórios. O meu esposo falou pro patrão dele, o antigo patrão dele, que ia abrir uma loja. Ele tinha um balcão velho, um balcão antigo que ele não usava no comércio dele, e doou esse balcão. Nesse balcão colocamos os acessórios e assim abrimos a nossa primeira loja de celular. E foi dando certo? Foi dando certo. Em termos de recebimentos, né? Exatamente, mas a gente deu muita... Caiu muito e levantou, até que... Quando vocês caíram, o que aconteceu? Dá um exemplo pra gente. A gente foi assaltado. Nossa. Nesse mesmo ponto, a gente foi assaltados, levaram celulares de clientes, levaram os celulares que estavam para manutenção na loja. E você tinha reserva financeira para isso? Não, a gente nunca tinha reserva financeira. O empreendedor, ele vende o almoço para comer na janta. E foi assim durante muitos anos. Mas a gente comprou, a gente entregou o que tinha que entregar, não quisemos mais aquele ponto. Aí veio outro problema. O aluguel era o dobro. Como que a gente iria conseguir pagar? Mas metemos a cara. Ou seja, vocês não conseguiram se planejar também para isso? Foram só... Não, a gente só foi levando, a vida foi levando e a gente foi seguindo. Aí, pelo fato da gente estar em frente ao batalhão da PM, a administração regional do lado, aí eu falei assim, gente, a gente não pode abrir essa loja sem um CNPJ. A gente já estava trabalhando mais ou menos há um ano nessa de levanta, não levanta, levanta e não levanta. E a gente ao lado da administração, Sebrae aqui do lado, tudo, e o medo da fiscalização vir. Aí aqui no ano de
Até porque não é só a questão da fiscalização, também dos direitos que Para vocês você têm, ter né, para crédito. você conseguir crédito. Sim. Aí a gente abriu o CNPJ em 2007. Então vocês ficaram de 2004 a 2007 na informalidade. Ficamos. Pouco tempo depois que a gente tinha aberto a empresa, a gente funcionando numa loja de manutenção, pequenininha, pouquinha coisa, uma coisinha aqui, poeira ali, tudo muito simples. A Claro veio até a gente, a operadora Claro. Não tinha loja de celular em Santa Maria, não tinha nenhuma loja de celular em Santa Maria para vender um celular novo. A Claro veio até nós e ofereceu parceria. Aí conversamos, eu e Vanderlei, se a gente iria entrar nessa, porque o investimento, a gente era empreendedor que, como eu falei antes, que vende o almoço para comer na janta, como que a gente iria abrir essa loja da Claro? Peguei e falei, não, vou abrir essa loja da Claro. Sem experiência, eu tinha acabado de abrir um CNPJ, eu não tinha formação acadêmica nenhuma, a gente meteu as caras mesmo. Falei, então vamos. Você acha que faltou fazer um curso, alguma Faltou. coisa para ajudar nessa época? Faltou. Conhecimento é importante. Faltou o conhecimento em si de tudo como funcionava esse âmbito jurídico. O que é abrir uma empresa, o que você tem direito, os seus deveres, o que você precisa pagar, o que você não precisa pagar. Eu não tinha essa informação. Eu juro para você, quando eu abri a loja de celular, eu jurava que era levantar as portas. Aí nessa que veio a Claro, eu fui no banco, pedi um empréstimo. Eu tinha 21 anos, uma pessoa relativamente nova. Sim. O meu CNPJ, meses. Meu CNPJ tinha meses. E fui pedir um empréstimo junto ao BRB, que era um que eu tinha uma conta pessoa física. O que aconteceu? Fui negada. Chorei, esperneei. O que eu vou fazer da minha vida agora, gente? Eu não tenho recurso para abrir essa loja. Eu já tinha assinado o contrato com a Claro, no qual eu disse que eu tinha o dinheiro. Aí, é que nem eu falei, eu esperneei, chorei, não sabia o que fazer. Recorri a uma tia minha. Tia, preciso de um dinheiro para abrir uma loja. Eles me pediram tanto, porque com a Claro eles falam, ó, o seu mobiliário é tanto, a sua fachada é tanto, e a gente paga e eles fazem tudo, eles resolvem. Pronto, minha tia me emprestou esse dinheiro. Abri a minha tão sonhada Claro. Aí veio os problemas de ter uma operadora por trás. A gente não tinha mais a autonomia que a gente tinha. Tiramos a assistência técnica e ficamos vendendo os aparelhos pré-pagos, planos pós-pagos. E nisso veio muito tributo, porque eu não pagava tanto, porque eu prestava o serviço, eu vendia o plano, tinha que pagar tributo. Eu tive que recorrer a contador para me ajudar. Você acha que faltou você estudar um pouco mais como é que funcionava isso antes de entrar? Sim, faltou. Eu errei muito em meter a cara assim, sem ter informação nenhuma. Porque eu poderia ter chegado mais longe se eu tivesse informação, se eu tivesse buscado conhecimento. Eu não busquei conhecimento, eu fui na cara e coragem. Por desgaste mesmo, da gente estar cansado de não ver resultado, porque quem ganha o dinheiro é como se a gente fosse um CLT próprio. Então a gente falou, não quero, não vou viver isso. Aí, de novo, o que vamos fazer da vida? Mais uma vez a gente se perguntou o que a gente iria fazer da vida. Então, o meu esposo, novamente, ele falou assim, vamos abrir uma loja de doce. Doce, porque a pessoa compra o doce, vai embora e pronto. Eu não tenho o pós-venda de vir reclamar comigo porque não funciona isso ou não funciona aquilo. Aí vamos abrir uma loja de doce. Do nada, de novo. Mas a gente tinha experiência que a gente já sabia como trabalhar em termos para ter uma empresa certinha, documentada, bonitinha. Então a gente foi escolher pontos. A gente não queria mais Santa Maria DF. Um detalhe. Aí a gente morava no Goiás, Valparaíso, Céu Azul, Valparaíso. A gente morava já lá. Então, pra gente era uma cidade dormitório. Ou uma cidade de final de semana, no qual o final de semana o fluxo de pessoas é muito grande. E vocês planejaram
Não, a gente foi lá na loja, uns 2 finais de semana, o ponto que a gente comprou na principal da cidade, né? Um ponto muito bom. Era uma locadora, inclusive. A locadora estava se perdendo por si só, que já não era algo mais tecnológico, né? Então a gente comprou esse ponto. Fomos umas 2 vezes para olhar o movimento da avenida. Só final de semana. Eu acho que... Na semana não tinha movimento. Na semana não Faltou tinha estudar movimento. o cliente também, então. Exatamente. Quem estava ali, né, passando por ali. Foi mais um erro na nossa vida. A gente vendeu a Claro, vendeu o carro, a gente pegou um investimento alto, um investimento das nossas vidas, que a gente trabalhou todos os anos e colocamos nessa loja de doce. Aí a loja de doce não durou 6 meses, gente. Acabou o dinheiro, acabou todo o recurso. Comecei a acumular dívidas. Aí eu falei, isso não é para mim, o que eu vou fazer, Mandamos fazer um balcão, um quiosque de madeirinha, bem pequenininho, que mal cabia eu e Vanderlei, para começar a arrumar celular novamente. Aí a gente mandou fazer o quiosque, fizemos fiado, porque as pessoas já conheciam a gente do comércio. Fui nos fornecedores de acessórios de celular novamente, com a cara e a coragem. Eu não tinha dinheiro nem para comprar os acessórios para eu começar de novo o celular. E peguei fiado. E vamos de novo. Vanderlei arruma, eu compro mais acessório. Vanderlei... Dessa vez, pelo menos, vocês fizeram um curso certinho? Fiz muito curso no Sebrae, eu já estava na faculdade, a faculdade me fez muito bem, ampliou muito a minha mente, apesar de eu estar no 2º, 3º semestre, quando eu voltei para a loja de celular, para mim já foi mais fácil. Foi girando. Hoje, onde a gente está implantado, era uma lan house. De novo, danada da lan house que eu sempre quis. Só que a moça também não estava indo muito bem. E ela queria sair dessa loja. Aí a gente ofereceu um dinheiro para ela sair, para a gente poder trazer a Pixel para cá. A gente ofereceu. Detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar o ponto, não tinha dinheiro. Peguei emprestado com meu amigo. Eu tenho um amigo veterinário, ele me emprestou esse dinheiro. Bons amigos, boa tia. Exatamente. Aí eu paguei a moça e ela saiu. Aí pronto, a gente alugou a loja. Aí o que a gente faz para montar de novo? Fiz tudo no fiado. Tinha cartão de crédito, eu já tinha mais um... A gente vai ganhando amigos, vai ganhando conhecimento na área e as pessoas sabem como a gente trabalha, as portas se tornam mais fáceis. Bom, a gente agora vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista do Sebrae, o Enio Pinto, que vai explicar pra gente onde foi que a Glau e o Vanderlei erraram, né? Pra gente entender exatamente o que aconteceu, né? O intervalo é rapidinho, já a gente tá de volta. Estamos de volta, o intervalo foi bem rapidinho, né? Como sempre, onde foi que eu errei hoje está contando a história da Glau e do esposo, Vanderlei, que abriram aí uma loja de doces, uma loja de celular, tudo com a cara e com a coragem. Tiveram uns problemas aí, a loja de doce acabou fechando, né? Glau, só para a gente poder relembrar, quais foram os pontos onde você acha que você errou? A escolha do local, eu não ter estudado, procurado, me antenar no que eu iria fazer. Eu só escolhi, eu não pesquisei, eu não estudei e eu fui. Eu acho que não é assim, tem que ter planejamento. Eu tenho certeza que o Enio que está lá no estúdio vai concordar com você. Sim. Agora está na hora da gente conversar com ele, que é o mago aí das dicas, o Enio Pinto. Enio, é com você. Onde é que foi que a Glau e o esposo erraram? Fala, Márcio Fontinelli. Olá, Glau. Um prazer enorme conhecer a fundadora e proprietária da Pixel. Vamos embora para as dicas de hoje. Bom, quanto a essa questão de capacitação, Glau, pensa o seguinte, para você exercer qualquer tipo de profissão, jornalismo, não é isso, Márcio? Você estuda 4 anos. Para você ser um médico, por exemplo, além da formação, ainda tem um período de residência. Para empreender não é diferente. O ideal é que você tenha uma formação na área. Não sendo possível, você não fazendo administração de empresas, o ideal é que você se capacite em cursos que são disponibilizados por agências de fomento ao empreendedorismo, como por exemplo o Sebrae. Se você entrar na plataforma de EAD do Sebrae, você vai encontrar ali 200 diferentes títulos para capacitação. Eu recomendo fortemente que para quem vai começar, olhe temáticas tipo planejamento,
finanças e mercado, marketing. Principalmente hoje o marketing digital. Qualquer empresa já começa digital, física e digital, tudo junto e misturado. Quando se trata de empreendedorismo, você tem que pensar que empreendedorismo é quase um estilo de vida. Tem os aspectos de domínio de técnicas, tem os aspectos de domínio da operação do negócio, mas tem também um aspecto atitudinal, comportamental. É muito importante que você tenha um perfil ideal para quem quer empreender. E existem capacitações para isso também, lapidar o seu perfil empreendedor. Já quanto à importância de planejar, tem uma lenda que brasileiro faz planejação, que é planejar com as mãos. O brasileiro quer partir logo para a ação. De alguma maneira tem um pouco de verdade nisso. Mas veja, o brasileiro planeja sempre tudo aquilo que não pode dar de errado. Por exemplo, a gente saiu agora das férias de meio de ano, de julho, e todo mundo que viajou fez um planejamento rigoroso dessa viagem. Orçamentos, agendamentos prévios, roteiros. E a pergunta é, o teu negócio, ele pode dar errado ou ele precisa de planejamento? Só o planejamento vai assegurar que você saia do achismo, da intuição de que aquilo vai ser viável para a constatação da viabilidade de um empreendimento. Porque o planejamento é um checklist que vai permitir você avaliar sua própria performance, avaliar aspectos mercadológicos, avaliar os aspectos financeiros desse empreendimento e constatar se vale a pena de fato empreender nesse segmento empresarial. O planejamento permite você tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, testar a sua viabilidade antes de colocá-la de fato operando na rua. O planejamento ainda é principalmente um guia, um roteiro para que tudo dê certo e você tenha sucesso com esse negócio. Quanto à reserva técnica, hoje é muito importante. Esses imprevistos acontecem sim. A gente acabou de sair aí de um período de pandemia. O ideal é que você tenha uma reserva técnica, uma reserva financeira, que te dê uma sobrevida de até 6 meses, entre 3 e 6 meses, pelo menos. O que é o ideal? Que você tenha custos fixos guardados para um período de operação entre 3 e 6 meses. O que são seus custos fixos? Aqueles que independem da operação, que independem do movimento, que independem das vendas na sua empresa. Ou seja, recursos como, por exemplo, o seu aluguel, que você paga, honra o aluguel vendendo ou não, os recursos necessários para bancar sua folha, seu time, entre outros custos, despesas que independem do volume de venda. Assim, se você ficar impossibilitado por algum imprevisto, você pode contar com essa reserva. Agora, Glau, tem que sair da informalidade. Tem que sair da informalidade e se registrar, se formalizar, até porque isso te dá ganhos em vários aspectos. Te dá ganhos porque você tem acesso a um pacote previdenciário, por exemplo, se você se formalizar como um MEI, você passa a ter o direito à aposentadoria, uma licença maternidade, seguro de vida, você pode adoecer e ser remunerado para isso, até seguro reclusão. Mas além do pacote previdenciário e principalmente, você tem retornos econômicos. Você melhora a performance de venda, porque você passa a ter nota fiscal. E aí você pode vender para grandes empresas, fazer uma venda B2B, business para business, empresa para empresa. Você pode vender para governo. As prefeituras hoje têm uma cota de compras que precisam ser realizada junto a pequenos negócios. Você passa a ter acesso a linhas de crédito diferenciadas, entre outras soluções customizadas para quem é PJ, junto a agências de fomento ao empreendedorismo. E você pode, por exemplo, fazer vendas com cartão. O ideal é você fazer uma avaliação pré-crédito e ver se há real necessidade desse crédito. O que você tem que pensar é o seguinte: será que eu não estou super estocado? Será que se eu fizer uma promoção e fizer uma liquidação aqui desse estoque, o recurso para giro não vem para a minha mão? Será que eu não estou comprando à vista e vendendo a prazo e o meu dinheiro de alguma maneira fica diluído na mão do meu cliente? Será que eu tenho descasamento de fluxos? Será que os meus contas a pagar não batem com meus contas a receber e isso está gerando uma necessidade de giro? Então, primeiro, vamos se organizar para ver se eu preciso mesmo de crédito. Havendo a necessidade de crédito, a primeira providência é de quanto de fato eu preciso. Não pegar nenhum real além do que eu vou investir no empreendimento, porque aí investimento vai trazer retorno. Uma outra coisa que você precisa fazer: qual a minha capacidade de pagamento?
Qual o discricionário que eu tenho ao final do mês para honrar uma prestação junto a um financiamento bancário? E aí, após essa avaliação pré-crédito, constatando de que eu preciso, de quanto eu preciso e de que eu posso pagar, aí a gente pode partir para a questão do crédito. E aí, quais são as melhores opções? Tendo dificuldade junto a bancos, que de alguma maneira vai te pedir uma reciprocidade, um histórico de relacionamento com ele, havendo essa dificuldade, a gente pode partir, por exemplo, para cooperativas de crédito, para agências de fomento ao empreendedorismo municipais, estaduais, que têm condições gerais de crédito muito interessantes. Eu posso pensar em fintechs, mas necessariamente para pequenos negócios, o ideal é recorrer a microcrédito, porque vem junto com o recurso uma orientação para que você faça a melhor aplicação desse recurso. Clau, já a questão da localização. É um ponto crítico. Grandes corporações chegam a tirar até fotografias aéreas para mapear a melhor localização para implementar o seu empreendimento. Não é muitas vezes a realidade de um pequeno negócio, mas algumas questões você tem que ter em mente sempre. Hoje, na era da experiência, o cliente quer acesso fácil ao seu negócio, segurança na região onde ele for acessar o seu empreendimento, espaços, por exemplo, para estacionamento. Isso tudo é crítico. Sem contar, é claro, com um grande fluxo de transeuntes na porta do seu empreendimento. E aí avaliar previamente o perfil desse transeunte, todos os hábitos de consumo desse transeunte. Avaliar a dinâmica dessa região. Se você tem aí uma dinâmica ascendente, naturalmente, não decadente. Quem são seus vizinhos? Qual é o perfil dos outros empreendedores que você tem ali? É ali, por acaso, um cluster empresarial, ou seja, a concentração, a aglomeração de empreendimentos de um mesmo segmento? Isso é sempre muito positivo. Agora, lembre-se, todo ponto e a avaliação da localização é importante, mas o teu negócio já tem que nascer digital, físico, ponto de calor, de contato, de venda, tá? Mais uma presença digital também profissional. O negócio é digital, físico e digital, tudo junto e misturado. Márcio, devolvo a bola para você e Glau, todo o sucesso do mundo, continua assistindo aqui o canal Empreender. Valeu, Enio, obrigado. Sua participação é sempre bacana aqui com a gente. Glau, mas tudo mudou, o tempo passou. Sim. Você ainda teve um pouquinho de dificuldade com relação à pandemia, né? Como muitos empresários. Sim. Mas hoje a sua realidade é diferente, né? A realidade é diferente, mas a gente abriu a loja de celular quando a gente comprou o último ponto, que é o que estamos hoje, veio a pandemia e a gente teve que fechar as portas. De novo, o que a gente vai fazer? Que teve que fechar, simplesmente fechar, pegou todo mundo de surpresa e o empreendedor, ele precisa trabalhar, a gente trabalha mão de obra, a loja existe com a nossa mão de obra. Veio a pandemia, fechou tudo, eu tive que aprender a trabalhar com a internet, para não fechar mais uma vez. Eu tive que aprender a trabalhar com o Instagram, com as mídias sociais, fazer divulgação, procurar parceiros para me divulgar. Mas dessa vez você já tinha conhecimento, você já sabia que precisava se planejar. Sim, e deu super certo. E hoje, como é que vocês estão hoje? O que você tem hoje? Hoje, a nossa loja é realização de um sonho. A gente sonhou, a gente trabalhou, a gente errou. E hoje, graças a Deus, nós somos referência na cidade de Santa Maria DF. E não sou eu que falo isso, não. São os meus clientes. A gente é muito ativo nas redes sociais. As pessoas conhecem a Pixel Celular, conhecem os donos, poucos conhecem a história. Hoje em dia, a gente conseguiu chegar onde a gente queria chegar. Hoje, a partir de tudo que você viveu, se você pudesse dar uma dica para quem está acompanhando a gente, talvez esteja passando pelas mesmas coisas que vocês passaram, o que você diria para essa pessoa? Primeiramente, não desista. Não desista, não é fácil. Se a gente dizer que é fácil, não é. Não desista. Estude, procure pesquisar o que você vai fazer, procure pesquisar o seu cliente, procure saber mesmo, entrar a fundo o que você vai fazer, onde você vai instalar o seu comércio. Mas para mim não desista. Se a gente tivesse desistido na primeira topada, a gente não estaria aqui para contar a nossa história.
Bom, e você reparou que durante o programa a gente falou de um cara muito participativo, né? Sim, o Vanderlei, sim. que participou de toda essa história. E ele está aqui com a gente, a gente vai falar com ele também. Vanderlei, vem cá, vamos finalizar o programa com você aqui pertinho. Afinal de contas, vocês dois hoje conseguiram organizar a vida e conseguiram colocar a Pixel celular para se movimentar. Hoje está tudo mais tranquilo, né? Graças a Deus. Hoje a gente está vivendo aí tranquilo, apesar dos estresses que rola aí, mas a gente deve ir sossegado. Vanderlei está sem microfone, mas a gente não poderia deixar de finalizar esse programa sem falar com ele. Obrigado pela participação de vocês, parabéns pela história de vocês. Obrigada. Eu espero que daqui para frente só cresçam cada vez mais. Sim, Deus quiser. Com o Vanderlei aparecendo mais. Ele é tímido. Tá certo, a gente vai tirar essa timidez depois. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Obrigada. Onde foi que eu errei? Volta na semana que vem com mais uma história e, é claro, eu conto com você. Canal Empreender, assistir, já é um bom negócio. Até mais, tchau. Tchau.